Olá pessoal, mais uma vez obrigado pela sua companhia, obrigado por nos receber em sua casa, ou onde você estiver nesse momento e quando estiver assistindo a esse vídeo. Nós estamos na série Leis da Semeadura, é a força da semeadura e da colheita que nós estamos meditando nesses dias, e o estudo de hoje é a lei da generosidade, é a graça de dar. 2 Coríntios 9, do versículo 6 ao 11, cobre aí essa conversa nossa de hoje. Jamais nós devemos nos esquecer de que nós servimos a um Deus generoso. Um Deus que Ele não poupou nada para nos oferecer o que tinha de mais precioso, seu Filho. Paulo ele mostra que a generosidade, quando ela é realizada com o espírito apropriado, pode ser uma fonte de bênção, pode ser uma fonte de coisas especiais acontecendo em nossa vida. E acontece a todos aqueles que estão envolvidos. Acontece essa semeadura, essa generosidade, ela abençoa os outros, ela reflete em Deus e também em nós mesmos. Então, como diz Provérbios, a alma generosa prosperará. A semente que se multiplica não é aquela que nós comemos, mas a que nós semeamos. É Deus quem nos dá a semente, a gente vai ver isso um pouco mais adiante. É Deus quem supre, quem aumenta a nossa sementeira. É Deus que multiplica os frutos da nossa justiça. É Deus que nos enriquece em tudo, para nós agirmos com toda generosidade. Então, enfim, o que nós estamos tentando falar aqui é que Deus nos dá tudo e nós participamos desta graça de poder dar, e isso vai redundar em ações de graças ao Senhor. E como é que essa generosidade se manifesta de forma bem prática? Primeiro, dando de uma maneira abundante. Verso 6 diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também pouco colherá, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Já fica claro que a quantidade de semente semeada demonstra qual é a nossa generosidade. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Isso é uma lei da semeadura, uma lei da natureza. A ideia é que Deus concede recompensa exatamente na proporção do que é dado, na proporção da nossa generosidade. E essas recompensas, elas podem se referir a resultados tanto nessa vida, como recompensas no céu, recompensas eternas ou ambas. Todos os que já tivemos esse hábito de dar liberalmente e com muita benevolência, podemos testemunhar que nada perderam. Pelo contrário, colheram proporcional à liberalidade com que doou. Eu poderia listar aqui N testemunho de pessoas, e talvez você mesmo tenha testemunho para dar nesse sentido. Segundo, dando com um coração aberto e agradecido. Olha o verso 7 que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, a generosidade, ela começa no nosso interior, ela começa no nosso coração antes de chegar às nossas mãos. Então, ser generoso tem a ver com como eu dou. De nada adianta a gente contribuir com relutância, com constrangimento, reclamando, com murmuração. Esse legalismo não funciona. Segundo, nós temos que ser generoso segundo o que está proposto no nosso coração, no nosso amor, no nosso sentimento de gratidão a Deus. Nós devemos contribuir impulsionados e motivados pelo Espírito Santo que atua no nosso interior. E a terceira razão prática, a forma prática dessa lei funcionar, é dando
confiando no suprimento de Deus. É o que o verso 8 diz. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Tudo o que você tem vem das mãos de Deus, como nós já falamos. Deus é poderoso, não só para nos dar, mas Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, de maneira que você não tenha, que sentir falta porque deu e por ter ajudado os outros. Ser generoso tem a ver com a fonte, que nós recebemos os nossos recursos. E em quarto lugar, dando, crendo que não é subtração, mas multiplicação. É o que diz o verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Verso 10 diz, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Na matemática de Deus, quando você dá do seu suprimento, ele não diminui, mas ele multiplica. A Bíblia nos ensina que Deus é quem supre a gente de semente e de pão. Aí é que nós precisamos aprender a discernir o que é semente e o que é pão. Porque semente é para plantar e pão para comer. Porém, muitos estão comendo a semente em vez de lançá-la. E isso não trará nenhuma colheita futura. Tem muita gente que não tem colhido porque tem recebido das mãos de Deus semente e em vez de semeá-las, tem comido. E em quinto lugar, dando, sabendo que Deus será glorificado. O verso 11 diz, vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graça a Deus. Sua generosidade vai resultar em ações de graças a Deus. Não é para você aparecer, mas para que Deus seja glorificado. Então, ser generoso tem a ver com a motivação com que nós damos. Você nunca vai ganhar de Deus nesse ato de dar, nesse ato de ser generoso. Quanto mais generoso você se torna, mais generoso Deus se torna para com você. Eu convido você nesse momento a parar por alguns segundos, alguns minutos e refletir, anotar quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E se você tem usado de forma egoísta essas bênçãos, ou você tem dedicado a Deus, que é a fonte de todas elas. Então, que Deus nos ajude nesse exercício a fazer com que nós possamos transbordar em toda a generosidade e boas obras, pois isso agrada a Deus, isso faz o Senhor se alegrar conosco. Que Deus nos abençoe. E se Deus tem falado ao seu coração, não se esqueça. Primeiro, celebre. Segundo, obedeça. E terceiro, compartilhe. Compartilhe com o seu grupo, compartilhe com sua célula, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas de trabalho. Reúna em torno desta reflexão. E veja quanta coisa Deus quer fazer nas nossas vidas e através de nós. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.